Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, fecha parênteses. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora ouça isso atentamente, amada igreja. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? A igreja pode tomar assento. Esmirna é uma cidade rica, uma cidade portuária muito rica. Mas a igreja ali contrastava com a riqueza da cidade. Porque a igreja em si era pobre, não tinha recursos. Porque a perseguição era tanta que a igreja ali foi empobrecida, os cristãos foram empobrecidos. Mas nós vemos no texto que, apesar da sua pobreza ser exposta ali no físico, no material, era uma igreja rica espiritualmente. E logo após João ter aquela visão do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado ali no meio dos 7 castiçais que representam as igrejas, ele começa a escrever e escreve a igreja de Éfeso. E ele tem uma mensagem direta à igreja de Éfeso. E Jesus Cristo, naquela carta, ele faz cobranças à igreja de Éfeso. Só que aqui nós lemos e nós não percebemos cobranças da parte de Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Não que tudo estivesse correto na igreja, mas Jesus Cristo estava contemplando a tribulação que a igreja estava passando. Não era momento de cobrança ali, mas sim momento de refrigério para aquela igreja. E de repente você esteja pensando, mas o que essa palavra tem a ver com família hoje? Tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? De repente, na tua casa aparentemente está vivendo uma tribulação, algo terrível. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo do Senhor está aqui. E essa tribulação em nada se compara à glória que há de vir. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse ao carcereiro, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! E João então ele vai descrevendo essa carta à igreja de Esmirna. E quando Jesus se apresenta à igreja, ele diz o seguinte, ali no versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último. Jesus Cristo se apresenta para eles, ei, eu sou o princípio e eu sou o fim. No meio de tanto caos que vocês estão vivendo, não se preocupem, eu permiti. Mas assim como eu permito que vocês vivam tribulações, no final da sua vida, eu permito que vocês tenham vida eterna. Eu sou o primeiro e o último. Não há nada que se compare a esse Deus. João lá no primeiro capítulo de João, no Evangelho, ele vai dizer que Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo. Mas nós vamos ver lá em Apocalipse, que Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua família. Ele é o primeiro e o último. Aleluia. E algo interessante também nessa apresentação, que ele vai dizer assim, eu fui morto, mas eu revivi. Cristo ali estava se comparando com a historicidade daquela igreja. Ou melhor, com a histórica que tinha na cidade de Esmirna. Porque Esmirna ela foi fundada no ano 1000 antes de Cristo. Ou seja, enquanto Davi estava reinando em Israel, aquela cidade, ela foi edificada. Mas no ano 600 antes de Cristo, aquela cidade ela foi destruída. Aquela cidade ela foi totalmente destruída.
400 anos depois da sua existência, ela foi destruída. Mas no ano 200 a.C., ela foi reformada, ela foi reestruturada. Então Cristo estava se comparando. Ei, vocês viram a história dessa cidade? Essa cidade viveu, esteve morta e viveu novamente. Eu sou assim. Eu vim a este mundo, eu morri, mas eu estou vivo. Aleluia. Outro comparativo para nós termos ideia de como Cristo ele reage à história, como Cristo reage aos mitos dos lugares, ele está ciente de tudo. É quando o tal do Dionísio, o deus do vinho na Grécia, ele era uma divindade do vinho. E nós vemos, se formos ver a história, se criou um mito que Dionísio havia morrido e ressuscitado. Jesus Cristo está dizendo, ei, Dionísio é um mito, eu sou real, eu sou real. Dionísio é uma divindade cultuada e ele tem vários nomes. Não, eu sou único, eu sou o único, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Yahvé, eu sou aquele que está sentado no alto e sublime trono, eu sou aquele que rege todas as coisas. Dionísio é um mito, eu sou realidade. Dionísio é a invenção dos homens, eu sou aquele que veio do Pai para ressuscitar e dar vida nova àqueles que creem. Aleluia. Seguindo o texto, versículo 9, ele vai dizer assim: eu sei as tuas obras. E nós percebemos que em todas as cartas Cristo vai dizer isso. Só que a complementação das frases sempre ela é diferente com a ocasião de cada igreja. E seguindo ele diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Em todas as cartas Cristo fala isso, eu sei as tuas obras. Mas Esmirna tinha algo especial. Eles estavam passando por uma grande perseguição, uma grande tribulação. E Cristo sabia da situação, como Ele sabe de todas as situações. Ele sabia da dor, das perdas que aquela igreja estava tendo. Mas Ele estava ciente de tudo, Ele estava vendo tudo. E tudo que a igreja estava passando ali era a permissão do Senhor. Nós vemos que quando Cristo está adentrando a cidade, ele fala a Filipe: ei Filipe, vai lá e chama Natanael, porque eu vi ele embaixo da figueira. E novamente quando Jesus está passando por uma cidade, ele está passando por baixo de uma figueira, a multidão está apertando ele. E ele fala: ei Zaqueu, desce daí, porque eu estou te vendo aí em cima. Desce aí que eu quero ir para a tua casa. Então, meus irmãos, não importa a posição que você está, Ele está te vendo. Não importa se você está embaixo da figueira, se está no alto da figueira, se está escondido atrás da figueira, Ele está te observando nessa noite. Ele tem os olhos de fogo, aqueles olhos que penetram no fundo do coração do homem. Aqueles olhos que conhecem o teu coração nessa noite. Ele conhece a tribulação que tu está passando, a dor que tu está passando. E Ele veio aqui nessa noite para te dizer que não importa a situação, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Eu sei as tuas obras e a tribulação que estás passando. Nós podemos ver a fidelidade de Deus quando somos perseguidos. Se puder colocar ali para nós Atos capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! Aleluia!
Apesar das tribulações, o que nos importa é que nós entraremos no reino dos céus. Os tempos são difíceis, mas como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, nada se compara, nada neste mundo se compara a estar na glória com Deus Pai. Romanos capítulo 5 vai nos dizer assim, vai colocar ali para nós no telão, por favor, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na tribulação nós temos que ter paciência, na tribulação nós teremos experiência. Na tribulação, o nosso conforto é Cristo Jesus, porque Ele nos deixou a sua paz, Ele nos deixou o seu Espírito Santo Consolador, e quando nós estamos na tribulação, nós temos a certeza de que há alguém do nosso lado. Nós podemos ver que quando os discípulos estão no meio da tempestade, e Jesus Cristo não estava junto, quando eles pensam que vão morrer, Jesus Cristo chega na hora. E você vai pensar, mas Jesus chegou atrasado, porque ele chegou depois da tempestade. Não, ele chegou no momento certo que ele deveria chegar, ele chegou no momento exato que ele deveria chegar. Aleluia, aleluia. Ele chega sempre no momento certo. Como nosso pastor diz aqui, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel lá dentro da cova dos leões. Aleluia. Ele pode não te tirar da tribulação, mas tenha certeza, Ele está passando contigo nessa tribulação, Ele está passando contigo nessa aflição. Aleluia. E se alguém aqui neste lugar não tinha certeza disso, hoje você pode ter certeza. Ele está do teu lado, Ele está passando nesses momentos difíceis contigo. Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais do que vencedor, meu irmão, não é aquele que vence todas as batalhas, não. Ser mais do que vencedor é aquele que ultrapassa os seus limites. Ser mais do que vencedor é aquele que tem esperança além da vitória. E quando nós conquistamos algo aqui, nós sabemos que não é para a nossa glória, não. A glória é de Deus, a glória é dele, é tudo para Ele, é tudo por Ele, e tudo volta para Ele, aleluia. Nós vemos aqui, irmão Paulo Thiago, agora meu pastor também, respeitosamente, o Luan, meu companheiro, mas nós sabemos que quando nós somos consagrados, a dificuldade ela se supera ainda mais. As dificuldades elas vêm ainda mais forte para a nossa vida. E tem que ter coragem para assumir esse tipo de cargo. Não é fácil estar ombreando, mas nós temos certeza de que quem está no controle é Ele. Quem está no controle é Ele. Quem guia os nossos passos é Ele. Quem conduz a nossa vida, o nosso ministério é Ele. É Ele que está no controle.
Até na nossa tribulação é Ele que está trabalhando conosco. Aleluia. Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Aleluia. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E agora o mais importante, perseverem na oração. Quem não ora não vence tribulação. Quem não ora não é perseverante. Quem não ora não se alegra na esperança da terra nova que está por vir. Quem não ora não está disposto a sofrer pelo Evangelho. A oração nos dá um fôlego de vida, espiritualmente falando, novo. Só quem ora tem experiência. É como nós usamos aquela analogia do pássaro, que o pássaro ele tem duas asas. Se tirar uma asa do pássaro, ele não consegue voar. Nós cristãos somos assim. Nós temos a palavra, é uma das nossas asas. A outra das nossas asas é a nossa oração. E elas têm que bater sincronizadamente. Elas têm que estar perfeitamente alinhadas. Porque senão quando nós estamos lá em cima, como a águia faz com seus filhotes, a águia joga os seus filhotes de cima do seu ninho, para que eles possam aprender a voar. E se as nossas asas não estiverem alinhadas, nós vamos cair no chão. Se as nossas asas não estiverem preparadas, nós vamos nos esborrachar no chão. Mas quando nós estamos cientes da palavra de Deus, crescendo no conhecimento, orando para crescer na graça, aí Deus nos leva a lugares que nós não podemos chegar sozinhos. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. E já vamos encaminhando para o final. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Você ouviu isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz: é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Não é em algumas tribulações. Não é naquilo que você pensa, não, mas isso que eu estou passando é tão pequeno. Não, é em todas, é nas pequenas e nas grandes. Ele te consola em todas, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a consolar. Tudo isso para nós sermos como Cristo foi aqui. É por isso que o Espírito Santo ele age no meio da igreja ainda, para que nós sejamos iguais a Cristo, para que nós sejamos os representantes de Cristo aqui na terra. Não é à toa que lá em Hebreus ele vai nos dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos a essência de Cristo. A igreja é a representação de Cristo na terra. A igreja é a única organização que representa o reino de Deus aqui na terra. E é por isso que nós devemos consolar uns aos outros. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. Por isso que quando chega alguém aqui, pode chegar do jeito que for, nós vamos abraçar essa pessoa. Porque nós somos igreja, nós representamos a Cristo. E quando o leproso chegava a Cristo, Cristo não saía correndo, Cristo não saía dizendo, não, te afasta de mim, não. Cristo chegava, tocava, e aquele leproso saía curado. E nós estamos aqui para dizer que sim, nós estamos vivendo um afastamento social hoje, mas a igreja está aqui para te abraçar, seja espiritualmente ou fisicamente, não importa. Nós sabemos que a nossa proteção vem do alto, a nossa direção vem do alto, nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Apesar de muitos
que se dizem sensacionistas falar por aí, não, o Espírito Santo não atua mais com milagres dentro da igreja. Está repreendido em nome de Jesus. O Espírito Santo continua curando, o Espírito Santo continua batizando, o Espírito Santo continua trazendo salvação para todo aquele que confessa o nome de Cristo. Não caia na ladaia desses falsos profetas. Como o próprio João vai escrever aqui, esses que se dizem judeus, mas não são. Não, nós somos tradicionais. Não, nós somos filhos da reforma. Filhos da reforma nada, meus irmãos. Estes homens não representam a essência da igreja descrita em Atos, não. Nós, como pentecostais, nós temos que pregar contra essas heresias, porque nós sabemos que o Espírito Santo ele continua atuante no meio da sua igreja, ele continua ainda dando revelamento, ele continua ainda dando salvação, ele continua atuando nas profecias, ele ainda continua dando dons de interpretação de línguas. Sim, o Espírito Santo ele atua no meio da sua igreja, e hoje, se você crer, ele vai atuar na tua vida, ele atua na tua família, ele traz salvação para a tua casa, ele traz salvação para a tua vizinhança. Eu te convido a se colocar de pé. Aleluia. Que bom que eu saí do esboço que eu tinha preparado, mas não saí da direção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Para nós concluirmos, irmãos, o versículo 10 ali, vamos fazer a leitura de Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 10 e 11, para nós concluirmos aquilo que o Senhor nos deu. Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Jesus Cristo vai dizer assim à igreja de Esmirna: nada temas das coisas que há de padecer. Ele está dizendo isso para nós hoje. Nada temas. Nada temas das coisas que há de padecer. São coisas passam. Coisas ruins elas passam. Aleluia. Ele vai continuar dizendo: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, é um curto espaço de tempo. Nós sabemos que hoje nós vivemos tempo em que o relógio parece que ele corre mais rápido. Tempo em que nós não temos tempo, não querendo ser redundante. Mas hoje em dia nós temos que fazer uma correria para fazer tantas coisas que nós devemos fazer e muitas vezes nós não conseguimos. E Cristo está dizendo: ei, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. São 10 dias, é um curto período, e eu não quero entrar aqui na parte profética, a qual Jesus está se referindo nesse texto, mas eu quero dizer: é isso que você está passando, não te preocupa, é por pouco tempo, calma, calma, como diz aquele hino do Samuel Mariano, respira, respira, a igreja precisa de você. A igreja precisa de você para fazer a obra do Senhor. Como ouvi um pregador sabiamente falando que a igreja, como é um corpo, se ela perder um membro, ela continua sendo igreja. Agora, se esse membro que foi cortado ficar em qualquer lugar, ele vai apodrecer. As células daquele membro irão morrer. É outra coisa que pregam por aí, de que não se precisa congregar, que não se precisa ter um pastor. É heresia, é falácia, é blasfêmia contra a palavra de Deus. Porque nós devemos congregar e nós devemos respeitar nossos pastores, nós devemos respeitar nossos líderes e nós devemos servir na obra do Senhor. Não para que placas de igreja sejam glorificadas,
Não para que o nome dos pastores sejam glorificados, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Jesus Cristo, ele vai dar um alento na parte B desse versículo 10. Ele vai dizer assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que Cristo usa essa referência? Esmirna, como uma cidade grega, ela estava envolta nas Olimpíadas. Estava sempre ocorrendo Olimpíadas ali. E quando alguém vencia, ele era coroado com louros. Geralmente a gente vê, né? Se a gente virar a moeda do centavo ali, nós vamos ver que está ali o colosso com a sua coroa de louros. Mas a coroa de louros, um dia ela morre. Um dia essa coroa, ela vai perecer. Agora Jesus, ele promete algo além do entendimento daqueles homens. Ele diz assim: ser fiel até a morte. Ou seja, vocês podem morrer pelo meu nome. Tenham certeza que se passarem a espada no seu pescoço, a sua recompensa será vinda. E a recompensa que ele nos promete não é uma coroa de louros, não. É a vida eterna. É a vida eterna. E para complementar, ele vai dizer assim, versículo 11: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvidos espirituais abertos nessa noite? Amém? Ouça então o que ele diz à igreja. Ao que vencer, ou melhor, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós podemos citar aqui 3 tipos de morte: a morte física, a qual o nosso corpo irá perecer; a morte espiritual, ou seja, a morte que nós, ainda nosso físico, a nossa mente, ela está funcionando, mas o nosso espírito está distanciado de Deus. Isso causa algum tipo de morte espiritual, podemos dizer assim. E há a morte, ou seja, a qual Jesus Cristo chama de segunda morte aqui, que é a separação eterna de Deus. A separação eterna de Deus. Por que você acha que Cristo sofreu tanto naquela cruz? Será que foi só por causa dos cravos que estavam nas suas mãos, nos seus pés? Será que foi somente a coroa de espinhos que estava sobre a sua cabeça? Será que foi somente a lança que foi transpassado, ou as chicotadas que ele recebeu? Não. Quando ele está na cruz, ele vai dizer assim: Pai, por que me desamparaste? Porque ali naquele momento, Jesus estava carregando os nossos pecados. Um número incontável de pecados. E aqueles pecados eram tanto que o Senhor Deus, o Pai, Ele teve que ter esse afastamento temporário do seu Filho. O que mais doeu em Cristo foi essa separação. O que mais doeu em Cristo foi que nossos pecados, os nossos pecados, eles caíram sobre Cristo. E isso criou aquele distanciamento temporário. Mas Cristo, no seu poder e na sua glória, Ele vai gritar lá na cruz do Calvário: Tetelestai. Está consumado, está pago, o preço foi pago pela tua vida. Não desperdice a tua vida em coisas vãs, não desperdice a tua vida nas coisas deste mundo. Um preço muito alto foi pago pelos teus pecados, um preço muito alto foi pago pelas feridas e pelas tribulações que você passa aqui nesse mundo. Mas tenha certeza que se você vier hoje para Cristo, se você vier hoje para Jesus, Ele está de braços abertos. Apesar da tanta dor que Ele suportou lá na cruz do Calvário, Ele está de braços abertos para te receber.
E o versículo áureo da nossa Bíblia Sagrada é João 3,16, que vai dizer que Deus amou tanto o mundo. Não foi um grupinho selecionado, não, foi o mundo. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, se você de coração e alma, na sua mente e com a sua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tu não vai perecer. Pelo contrário, tu vai ter a vida eterna. Esta é a palavra que eu tenho hoje. De uma igreja que era pobre, sim, materialmente, mas espiritualmente ela estava sendo muito recompensada. Não importa a maneira física que está a tua vida, financeira, não. O Espírito Santo, ele abraça tudo e a todos. Ele abraça a tua família. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Muitas pessoas só querem a parte B desse versículo. Só querem que, eu só quero que Ele faça tudo por mim. Mas primeiro o salmista vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E aí sim, tudo mais Ele fará.